Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejamos bem-vindos à casa de Francisco de Assis e que a paz de Jesus esteja conosco. Então, inicialmente, gostaríamos de ler uma mensagem que está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que tem o título Mar Alto, que começa com a pequena passagem de Lucas 5,4, diz assim: E quando acabou de falar, no caso Jesus, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Emmanuel vai comentar esse pequeno versículo da seguinte forma: Esse versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência terrena. Inquietante sensação de solidão lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça infinita da amargura. Rememoram compungidos, tristes, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas terrestres. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam ao seu redor. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e te esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos nas paisagens transitórias do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar alto da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Então, resumidamente, Emmanuel quer nos dizer que quando estamos passando por momentos difíceis, enfrentando dificuldades, enfermidades, situações que nos causam sofrimento, Emmanuel está dizendo que nós estamos nesse mar alto, nesse mar bravio da vida, mas é justamente nesses momentos que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós adquirimos a experiência de vida, de conhecimento sobre nós mesmos, sobre aqueles que estão à nossa volta e principalmente, sobre as leis de Deus. E vamos aprendendo que se nós buscarmos nosso auxílio em Jesus e no Pai, em Deus, nós iremos compreender que nós nunca estamos sozinhos. Então agora gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece e darmos assim início à palestra dessa tarde. Então assim gostaríamos de agradecer a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por mais essa oportunidade em que aqui nos encontramos reunidos em seu nome, para a realização de mais essa exposição da doutrina espírita, para assim adquirirmos um pouco mais de conhecimento, para reflexionar sobre o tema trazido aqui para nós e para que essas reflexões se gravam dentro de nós, nosso íntimo, nosso pensamento, nossos sentimentos, e que possamos levar isso adiante na nossa vida. Então assim nós pedimos
Que as bênçãos, a paz de Jesus esteja junto de nós e lembremos, sempre quando estivermos passando por momentos de dificuldades, de problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado, Jesus, que assim seja. Então hoje nós temos aí a grata satisfação de termos conosco novamente nosso grande trabalhador da doutrina espírita, Paulo Vanin, que vai falar sobre a mensagem do amor, soluções ao problema do destino e da dor moral. Vanin, por favor. Pode pôr. Obrigado. Meus queridos irmãos, que Jesus nos conduza a partir de agora e nos mantenha na sua paz. A benfeitora espiritual Eros, através do nosso querido Divaldo Franco, enviou várias obras através do médium com cunho oriental das suas histórias. Ela conclui algumas delas com uma frase interessante. Período das cerejeiras em flor. Fala do Japão, obviamente. Nós poderemos, todos que estamos aqui, encarnados, desencarnados, nos situar também na mesma situação, só que poderemos dizer período de provações redentoras. Quase todos estamos envolvidos nesse processo. Mas o que eu estou trazendo para nós refletirmos na tarde de hoje, muitos já sabem, inclusive, que no final da existência do nosso querido Chico, estamos homenageando o nosso médium maior, porque ele veio no dia 2 de abril de 1910. Assim como também veio numa manhã radiante de luz em Paris, em 18 de abril de 1857, há 167 anos à retaguarda, a obra O Farol que Ilumina Nossas Vidas, que é o Livro dos Espíritos. Comemoramos no dia 18 agora passado, pela nossa querida Ariana lá na CEPAL, fez uma exposição brilhante a respeito da obra e do seu autor, seu codificador, né? Então, abril é um mês muito especial para nós, é o mês espírita. Tem, além do lançamento do Livro dos Espíritos, o aniversário do nosso querido Chico. Se tivesse encarnado, estaria com 114 anos, mas é muita pretensão nossa também querer que a pessoa fique aqui além dos 100 anos, né? 80 já está bom, imagine 114, né? E o Chico trabalhou desde os 17 anos, né? Pois bem, na quadra final da sua existência, ele fez como ele já tinha direito de, porque na realidade ele e Emmanuel tinham combinado que iam psicografar 30 obras. Vocês sabem que foram mais de 400, né? Chegou um ponto que ele disse, mas não eram 30? Aí o Emmanuel disse para ele, a sua encarnação, essa existência foi desapropriada. Porque ele rendia muito, né, realmente. Disciplina, 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 em 1931. Seguiu à risca, era um espírito altamente disciplinado. Assim como nós também tivemos 31 anos na atividade militar para desenvolver uma virtude. Depois eu fiquei sabendo que, na realidade, eu estou homologando uma virtude. Eu já era, na existência passada, disciplinado, e nesta existência eu vim homologar a virtude.
Quando me convocam para alguma tarefa, eu me atormento tanto que às vezes até 1 hora antes eu estou lá. Se eu não for, alguém vai. Então a gente vai incorporando as virtudes. E segundo a Cabala hebraica, diz, são 200 virtudes para nós chegarmos à perfeição relativa. Eu digo, bom, só me faltam 199. Que a gente é apresentado a virtude numa existência e na outra homologa. Como é que homologa? Aquele bebê que está molhadinho, que não chora, a mamadeira demora e ele não chora. A gente nota que aquele espírito é disciplinado. Tem outro que abre a boca no mundo, né? Então ainda tem que fazer a tarefa. Mas nós que estamos tratando desse aspecto, de o Chico optar, no final da existência física dele, de receber cartas de filhos que partiram antes dos pais. Já tinham visto falar disso? Tudo começou num projeto chamado Enxugando Lágrimas, que nós vamos trazer aqui uma das histórias, para que a gente reflita a respeito disso. E como bem disse o nosso Fernando na mensagem inaugural, tudo tem coincidência, né? Não há ninguém desamparado, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E aqui eu tenho uma obra também de 83, que continuava com o projeto, que ninguém morre, foi dado o título de Ninguém Morre. É um trabalho científico extraordinário. Coincidência ou não, esses dias eu estava, como é que iniciou o projeto? Eu estava escutando uma música, nos anos 80 o Roberto produziu muita coisa boa, excepcional, anos 80, deixou uma história na música excepcional. E aí eu estava escutando uma música quando ressaltou esses versos aqui. Eu sem você, procuro não pensar nessa verdade. Insisto em disfarçar essa saudade, sorrindo com vontade de chorar. Digo, meu Deus, sou eu. Por incrível que pareça, a letra não é do Roberto, é de Eduardo Lage, o maestro do Roberto, né? O maestro da vida inteira com o Roberto, e do Paulo Sérgio Vale, em 83, 84. Essa música chama-se Me Disse Adeus e foi gravada em espanhol e está no mundo inteiro. Pois bem, meus queridos, vamos trabalhar então o aspecto das cartas. Essa senhora é a companheira que no dia 18 de maio do ano passado regressou à dimensão espiritual, depois de conviver com a nossa família 56 anos. Nunca pediu nada para si, só doou. Se há um espírito completista na minha família, é ela, né? Tá bem, tá na estrela dela agora na colônia, tá bem, nos aguardando futuramente. O projeto Enxugando Lágrimas também traz como aspecto a consolidação na certeza da imortalidade. A primeira parte dele trata de jovens egressos do grande além. A fundamentação, que é imprescindível na ciência do infinito, que é a doutrina espírita, a religião psicológica. A benfeitora Joana de Ângeles chama de religião psicológica, e é verdade. Vocês vão encontrar a fundamentação na nossa obra maior, nas questões 934 a 936, trata de perda dos entes queridos. No Evangelho, o Evangelho desdobra a terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, e no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, no item 21, também trata de perda de pessoas amadas, morte prematura. E também no Céu e Inferno, lá na segunda parte, exemplos. Nos espíritos felizes, tem 18 espíritos felizes naquele capítulo. O último chama Maurice Gontran, é um jovem que desencarnou precocemente. Então esse é o fundamento nas obras da codificação. Enxugando lágrimas e rearticulando corações para os embates da existência física. Época de profundas contradições a que vivemos. O livro é de 78, por isso que vocês vão estranhar um pouquinho. No limiar do terceiro milênio, nós adentramos no terceiro milênio,
Com a evolução tecnológica, ao honorificar a inteligência humana, temos o problema da morte tão complexo quanto se revelava há séculos de retaguarda. Agentes químicos de comprovada eficiência na cura de moléstias insidiosas não apresentam nenhum valor, é relativo, para suprimir o vazio deixado pelos entes queridos. Não há equação no problema, ninguém quer falar sobre o assunto, né? Quando a desencarnação de algum deles nos vincula o pensamento a inquietantes indagações. Estava agora comigo. Eu fazia um estudo às segundas-feiras com o Dr. Peixinho, presidente da Federação Baiana, da Espírita Baiana. Numa segunda-feira eu fazia o estudo com ele, na outra segunda a cadeira estava vazia, ele desencarnou de um infarto, foi embora o Peixinho, né? Uma pessoa extraordinária. Impactos emocionais e estado de carência afetiva ampliam de tal modo o obituário do mundo que a procura de reconforto e de esperança por parte dos que sofrem, e somos muitos, assume proporções tão grandes que todos somos chamados ao campo de trabalho, à busca de consolação e paz que nos auxilia a consolidar a certeza na imortalidade. Quando a gente adquire a convicção plena de que vamos seguir em frente, porque tem dias que nos pergunta como é que eu estudei, muita gente que estranha que eu retornei, porque eu estive um pouco do lado de lá, e a minha família espiritual diz, pode retornar, nem começou a trabalhar ainda, pode retornar, né? E a gente vai gradativamente melhorando então, enxugando lágrimas. Pois bem, feita a apresentação, vamos para o fato e os seus desdobramentos. Vocês vão notar que o Chico se direcionava mais à mãezinha. Aliás, temos um filme, né? As Mães de Chico. Uma beleza, uma beleza. Tem uma mensagem no filme que realmente cortou na carne. Quando ele diz para a senhora que teve o filhinho que caiu da bicicleta e bateu a cabeça no meio-fio e desencarnou. O Chico dizia para ela assim, você já pediu desculpa para a sua secretária, a empregada dela? Por que eu tenho que pedir desculpa para ela? Porque foi dos braços dela que o menino caiu, não foi dos seus. Imagine como é que está a situação dela, né? A gente não se toca, a gente só vê a dor da gente e não vê do outro. Isso está no filme. Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a nós todos. A carta é dirigida especificamente às mães. Estou ainda quase sem forças. Quase como no instante que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido à maneira de uma criança, o espírito vê o corpo e se vê fora dele. Saímos com o corpo espiritual e o corpo físico fica. Aqui vamos ver um acidente. E venho, querida mãezinha, não apenas atraída por seu carinho, os detalhes são importantes, mas trazida na corrente de suas petições e de suas lágrimas. Peço agora com mais insistência, não se entristeça. Ajude-me com aquela fortaleza que seu espírito nunca vi esmorecer. Perdoe-me, o seu coração e o coração do meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Olha o detalhe. Depois nós vamos ver por que ela colocou isso. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada que me achava avisar dimensões e examinar caminho de relance. A gente confia muito no taco da gente, mas nem sempre é possível. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse por um instante só enfraquecer-se na fé, a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Dias antes me senti em nossa casa, como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas, não sabia o que se passava. Geralmente nós somos advertidos, somos desdobrados à noite e a informação vem quando nós temos condições de suportar o que vai acontecer para nós. Nós já vamos praticamente sabendo o que vai acontecer. Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente a que vinha a saber que estava sendo preparada com carinho para o retorno, para a volta.
Tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever. E depois aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável, um sono agitado por pesadelos. Porque a gente não se despede do corpo, atenção, sem desatar muitos laços. E nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que se nos desenvolveu a experiência familiar. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles tem uma frase que é lapidar. Onde você puder desatar, não corte. É para refletir nisso. Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições, olha a ligação, e suas lágrimas, em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Senti-me perdida, como quem se reconhece num hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos. Nós vamos ver isso, está na questão 165 do Livro dos Espíritos. Porque era justo que eu a chamasse aos gritos, fizesse escândalo, né? Manifestando minha estranheza em altas vozes, mas quando vi o tio Orlando com aquele rosto sereno a fitar-me, ele que partira antecedendo-me na vida espiritual, creio, por 11 meses, compreendi tudo. Comigo aconteceu o contrário. Tive o AVC lá na FAG, na aula de psicologia, e fui parar na policlínica, na UTI da policlínica. Quando acordei, não conhecia ninguém, aquele pessoal de branco andando para lá e para cá, eu digo, eu já fui. Mas daí vi meu filho do coração, Dr. Mauro Carvalho. Digo, Mauro não foi, então não fui. Foi a minha salvação. O que eu pedi para o Mauro é que me tirasse o mais depressa possível de lá, porque senão eu ia ficar doente. Dito e feito. Foi providenciado isso, foi o contrário. Achava-me, quando ainda me encontro numa instituição de refazimento, em que o amigo maior é o Padre Antônio. Olhem só. Direi Antônio Preto, de quem ouvira falar tantas vezes. Acolheu-me com brandura e soube que estávamos todos numa casa de socorro espiritual de urgência, fundada sobre Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Sem Bebedouro, que deve ser 1/3 de Cascavel, tem uma casa de socorro espiritual de urgência. Será que Cascavel tem? Será que tem? Claro que tem. Nós somos levados ao nosso posto de socorro aqui em Cascavel e cada um de nós vai para a sua colônia correspondente, né? A maioria de nós somos ali do Bom Retiro mesmo, entre Castro e Curitiba. A nossa colônia espiritual está ali, linda. É um disco voador belíssimo, né? Enorme. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos, que sempre me marcou as ideias de menina voltada para os assuntos do espírito. Então ela não era leiga, ela já tinha algumas informações. Rogo dizer à nossa do Carmo e às amigas que a morte me apareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu as portas, porque o pessoal aqui bate muita boca, fica inventando coisa, deduzindo, será? Fica falando, atingindo o espírito do outro lado. Mas vamos ver essa ligação. Mãezinha, a senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos, isso é dos meus. Páginas de amor e ternura, meditações sobre a vida espiritual que eu tenha escrito, sabe nosso querido João Batista, é o irmão mais novo dela, que eram pensamentos soltos nos quais muitas vezes me sentia sob influências mediúnicas. Rogo ao querido irmão auxiliar-me com seu encorajamento e fé em Deus. Joãozinho, meu irmão, estamos no tempo dos nossos testemunhos de confiança em Deus. Tempo, período de provações redentoras, libertadoras, né? Estude e siga em frente. Sua irmã não morreu. O que sucedeu, que vai acontecer com todos nós, natural, com todos nós, foi mudança de lugar e de clima. Sem transformação em nosso amor de irmão,
que se tanto e com a bênção de Jesus prosseguiremos unidos. Mãezinha, agradeço as suas preces e as orações dos familiares, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro. Tudo esse pessoal aqui depois será explicado quem são. Aqui tenho encontrado muito amor através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário ao Céu estão irmanados aos outros. Aqueles que, sob a proteção de São João Batista, que é uma entidade católica, distribuem socorro e bondade sobre os nossos céus. Mamãe, perdoe sua filha, se minhas ideias pareciam por vezes extravagantes. Eu sei que a sua ternura tantas vezes silenciava para que a sua Landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá trazendo afeições maiores que as nossas. Você, papai João Batista, Maria do Carmo, todos os parentes, os irmãos, e os nossos, parece que a gente mais jovem, quando sai da terra de repente, olha o detalhe, na maioria dos casos, parece considerada como sendo pessoas que se afastam do mundo por desilusões e desenganos, mas não é assim. Existem leis que não conseguimos fugir. Vamos descobrir já que leis são essas. Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve. Sem dúvida, sem dúvida. A parcela que a vida me reservava era curta. Mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra e os melhores irmãos, porque recebi todos os recursos de casa para realizar em mim as construções espirituais que pude. Estava tudo certo. Dizer obrigado é tão pouco, mas digo assim mesmo: obrigada, mãezinha, por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer. Lembra de André Luiz? Só o dia que ele lembrou da oração que a mãezinha ensinava para ele, depois de 8 anos batendo cabeça no umbral, ele viu o benfeitor do lado dele. E o benfeitor estava todo dia do lado dele e não enxergava, porque ele estava desesperado. Quando ele se utilizou da prece que a mãe tinha ensinado para ele, ele viu o benfeitor 8 anos depois. Por suas noites de vigília, por isso que Jesus diz: tratai de fazer amigos com a riqueza das iniquidades, e nós vamos precisar desse pessoal depois, quando desencarnar. E na próxima encarnação também, porque vai ser pedido para nós: você tem quem vai lhe dar chazinho, tratar da dorzinha de barriga, trocar sua fraldinha? Tem? Você fez jus a isso? Senão a gente renasce, sabe Deus aonde? E tem que renascer. Obrigada pelas repreensões que eu merecia e que ficaram sempre em seu carinho, sem que você me falasse dos receios que eu causava à sua ternura. Obrigada por tudo, mas por tudo que você me deu. E obrigada a todos os que me concederam em família para me servirem de protetores e companheiros. O último livro da benfeitora Joana de Anjos, em 2011, da série psicológica, é Psicologia da Gratidão. Só podia ser. Escreveu 15 livros, depois do 16º é a Psicologia da Gratidão, né? Estou ainda muito pobre de forças, mas Deus concederá sua filha energias novas e serei útil, tanto aqui quanto lá. A prece final que faço antes de apagar no mundo físico para o mundo espiritual é que eu continue a ser útil no mundo espiritual ou aprendendo. Eu desejo aprender ou ser útil. São as duas coisas que a gente pede antes de sair do corpo. E aí os benfeitores nos encarregam disso. Mãezinha, meu pai, João Batista, tia Geni, todos os meus entes queridos. Termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta, olha o detalhe, dizendo à mãezinha
naquele abraço total, que quando ele chegava em casa ele queria dar um abraço total na família. Ela menciona aqui, ó. Quando voltava a casa depois de qualquer ausência, eu quero dar um abraço total na família. Ela lembra aqui do pai. Como é que o Chico ia saber disso? De que maneira? Mãezinha, você é tudo para mim. Mamãe, querida mãezinha, abençoe-me, deixe que me ajoelhe diante das suas preces outra vez, para repetir que nós duas confiamos em Deus. E receba todo o carinho com muitos beijos da sua filha, agora mais sua filha no coração. Yolanda. Consegui uma foto da Yolanda. Muito simpática. Leis a que não conseguimos fugir. Semana após a recepção da mensagem de amor, a mensagem chama Mensagem de Amor, pelo nosso querido Chico, a 15 de outubro de 76, o livro é de 78. Ao final da reunião pública no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, o Chico foi para Uberaba em 59, a família da entidade comunicante se encarregou de imprimir um folheto contendo, além da aludida peça mediúnica da carta, os dados biográficos e outros elementos comprobatórios de que nos servimos nesses apontamentos. É um trabalho extraordinário. Tudo começou com uma obra há muitos anos atrás, também científica, A Vida Triunfa. Tem uma mensagem, inclusive, de um menino que desencarnou aqui em Cascavel. Tem uma mensagem no livro, A Vida Triunfa. Yolanda Carolina Gílio Vilela renasceu em Viradouro, estado de São Paulo, 23 de maio de 49. Ela é um ano mais velha do que eu. E desencarnou a 4 de julho de 76 em consequência de desastre automobilístico. Filha do senhor José Nogueira Vilela e da dona Anita Gílio Vilela, era formada em letras e exercia o magistério. Cultivava a música e a poesia e se interessava pelos assuntos de ordem espiritual. Que bom. Nós já vamos ver por que também. João Batista tratava de seu irmão mais novo. Detalhe dos mais importantes para o qual solicitamos a vossa atenção. Reflexão primeiro. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Com efeito, o carro que se chocou com seu Chevette era um Opala. O médium desconhecia por completo semelhante pormenor, mas de profunda significação no contexto geral da mensagem. Então o Espírito vai colocando coisa que é impossível que a gente ficasse sabendo. Impossível. Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse por um instante só enfraquecer-se na fé a ponto de buscar a desencarnação voluntária. Pode a gente ficar falando, deduzindo coisa aqui, ó, e atingindo o Espírito do outro lado. Surgiram muitas dúvidas, informa a família de Yolanda, sobre o acidente, e uma delas era de ter sido o choque provocado por ela própria. Prova inexcusável da misericórdia divina a derramar-se sobre todos nós. Dias antes me sentia em nossa casa como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas, mas somente aqui vinha saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Cada desencarnação, meus amados, é distinta uma da outra, não existe padrão, porque cada um de nós tem uma necessidade específica. Só vamos entender depois por que aquilo aconteceu assim, quando a gente não força a barra, quando deixa que as coisas aconteçam naturalmente. A quem deveria partir com ambas as mãos quebradas, olhem só, e com fratura de crânio. Qual aconteceu com a jovem Yolanda no acidente, e esse passo da missiva dá muito o que pensar a quantos se interessam pelos estudos referentes ao fenômeno da morte. Dias antes da ocorrência, Yolanda comentara com o irmão que numa noite sentira as mãos e a cabeça crescida. Olha só se ela não foi avisada. Foi sim, foi avisada. O que ia acontecer? É a prova inexcusável da misericórdia divina derramar-se sobre todos nós. Nós não estamos desamparados, nenhum de nós à deriva. Nenhum de nós à deriva. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos. Depois, se vocês puderem, dê uma olhadinha na questão 165, que trata do período de perturbação. Se ter conhecimento da doutrina espírita ajuda no período da perturbação. Os benfeitores dizem que sim,
Mas o trabalho no bem e a consciência pura exercem influência maior. Então não precisa que o indivíduo conheça o Espiritismo, basta que ele trabalhe no bem e tenha consciência pura. Só uma doutrina que confia no seu taco é que podia falar isso. Está lá na 165. A prova disso encontramos na lucidez de Holanda, ao defrontar-se com o tio Orlando, com a plena e absoluta noção de espaço e tempo. Orlando Gílio, irmão de Dona Anita, desencarnara a 8 de agosto de 75, 11 meses antes que a sua sobrinha e confidente fosse vítima também de um acidente automobilístico. Ela tinha noção de espaço e tempo. Chico não poderia ter conhecimento dessas minudências, e minudência de inconcursa consideração. Padre Antônio, direi Antônio Preto, de quem ouvira falar tantas vezes. A autora espiritual se refere ao Frei Antônio Preto, desencarnado em 17 de dezembro de 75. Parece que foi um ano danado, 75, né? Aconteceram muitos acidentes, em consequência de capotamento do automóvel que viajava até o sacerdote, até ele. Exercia ele o sacerdócio há muito tempo na cidade de Bebedouro, formando laços de amizade com a família Vilela. Landa era o apelido familiar da comunicante. Rogo dizer a nossa do Carmo e às amigas que a morte me pareceu na condição de uma benfeitora e que não fui eu quem lhe bateu as portas, porque a turma falava demais, né? Por isso que ela está falando isso. Vovó Carolina, desencarnada em 49, o ano que ela veio, a avó materna do espírito comunicante. É muito comum a gente não conhecer às vezes os avós, e são eles que nos esperam do outro lado depois, né? Aí a entidade da notícia e os pais é que vão confirmar ou não, porque às vezes o neto não conhecer os avós. Tia Geni, senhora Geni Garcia Gil, esposa do seu Orlando, residente em Viradouro, que se achava presente no momento da transmissão da página mediúnica. Quando o Chico recebeu a carta, essa tia estava presente. Grupo do Calvário ao Céu, achei interessante o nome dessa sociedade. Centro Espírita da cidade de Bebedouro, onde Yolanda e o irmão por várias vezes frequentaram. Da expressiva mensagem de Landa, ser-nos-á lícito extrair, dentre outras, as seguintes conclusões. Atenção, agora a informação geral. Que os pais devem auxiliar aos filhos desencarnados com a bênção da compreensão, sem constranger o espírito com pensamento de inquirição, de angústia, reconhecendo que todos nós na terra, pais ou filhos, somos criaturas de Deus. Todos. Que não é fácil deixar a existência do lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos e em outros mundos. Daí o imperativo de homenagearmos os entes queridos que nos antecederam na grande viagem de retorno à verdadeira vida, com as vibrações da prece, capital importância. E mais, e com o apoio do serviço ao próximo. Letícia de Melo Brondani, já viram falar da jovem? Arquiteta, fez o meu projetinho da minha biblioteca, o primeiro projeto que ela fez, depois que saiu da Unipar, formada arquiteta com honras, foi o meu. Ela era criança, me desenhava na tribuna, ela ficava lá no fundo e me desenhava, desde os 7 anos, aquela criatura me seguia. Pianista da orquestra do município, estava em ascensão, cheia de planos, uma rodada de pizza com os amigos, um infarto, o coração parou, ela foi embora com 23 anos. Imaginem a situação dos pais, embora sejam espíritas, ficaram inconsoláveis. Estão melhores agora, estão melhores. Ela fazia, qualquer videozinho que ela fazia, áudiozinho no piano, qualquer coisa que ela criava, melhorava uma música, de madrugada ela me passava para mim. Eu estou mandando música para mais de 150 pessoas de madrugada também, às 6 horas da manhã, não é de madrugada, é às 6 horas da manhã, em nome da Letícia. O projeto da Letícia continua. Continua. Tem que ser feito assim. Felizes daqueles que podem dar sequência ao projeto daquele que deixou e partiu.
O espírito soma a gente. Fica feliz do outro lado, né? Que valeu a pena. Que a morte não passa de mudança, seja de lugar ou de clima, para quem parte, sem transformação no amor em relação aos que ficam. Deus não poderia separar criaturas que se amam. Não faz sentido. Lógico que não faz. A lei não vai fazer nunca uma coisa dessa. E devemos respeitar todas as correntes religiosas, vimos aí, ciente quais somos de que os espíritos iluminados não têm partido. Assim que a gente se ilumina, acabou. Só tem um partido, o de Jesus. E Jesus é amor. Pronto. Os espíritos iluminados prosseguem supervisionando templos e socorrendo criaturas de todas as latitudes, encarnado, desencarnado. Não pergunta qual é a nossa religião, não. Qual é o título que eu estou levando? Acode. Dentro de possibilidade, atende. Né? Então, respeitar todas as correntes religiosas é de bom tom. Sumamente séria nesse sentido a alusão a São João Batista na mensagem, né? Então, que é um santo católico. Precisamos aceitar com o máximo de resignação a morte dos entes amados, deixando de lhes atribuir sentimentos imaginários como sendo os fatores desencadeantes do decesso, que mais cedo ou mais tarde sobrevirá para cada um de nós. Não vamos gostar também que nos julguem quando nós partirmos, e nós não podemos fazer isso também. Que, enfim, precisamos facear com realismo os problemas relacionados com a morte, com vistas a nos edificarmos sempre e mais, tomamos a liberdade de transcrever alguns trechos da autora de Sobre Morte ou Morrer, com a devida permissão do editor. Nós vamos trazer aqui agora uma autoridade científica no quesito da morte, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que já desencarnou. Quando lhe perguntaram quais as atitudes, a seu ver, que são errôneas em relação à morte, perguntaram para uma cientista que deixou livros memoráveis sobre a morte e o morrer. Haverá algo mais que costumamos fazer e que torne pior a morte para o paciente? Olha a pergunta. E ela responde. Há dois obstáculos principais. O primeiro são os médicos que estão treinados para prolongar a vida. Lógico, estão fazendo o trabalho deles. E louvável. O outro problema são os cônjuges. Se um homem que teve a coragem de aceitar sua morte iminente tem ao seu lado uma mulher choramingando, a recíproca é verdadeira também, não morra, não posso viver sem você, não conseguirá morrer em paz. Imagine só, imagine o desespero da criatura, querendo partir e a companheira ou companheiro com esses lamentos do lado. De modo geral, meu trabalho é ajudar médicos e esposos também, a deixarem-nos ir em paz para que o paciente não se sinta culpado de morrer, apesar dos seus esforços. Né? Interessante. Cientista. Fato curioso, praticamente em quase todas as mensagens recebidas pelo nosso querido Chico desde 1927, ele tinha 17 anos quando ele recebeu a primeira mensagem, até os nossos dias de pessoas desencarnadas em situação de violência e ou desastre, trazem a tônica apontada pela doutora Kubler-Ross. Os espíritos comunicantes como que pedem desculpa por terem se desligado do veículo físico de forma abrupta, mas é uma necessidade, não, né? Mas eles pedem. Ou, por outras palavras, por não conseguirem a desencarnação em paz, o ideal seria deitar na cama e apagar, seria, né? Poucos de nós merecemos isso, mas alguns conseguem deitar na cama e partir. A maioria sai violentamente e pedem desculpa no tocante aos familiares que ficaram. Então é uma tônica também nas mensagens disso. Para concluir, transcrevamos apenas esses dois ligeiros tópicos das notáveis entrevistas da doutora Kubler-Ross. Quando puderem, Elizabeth Kubler-Ross. Coloquem lá no YouTube, no Google, para ver como é que é. Quando é que se deveria iniciar a preparação para se compreender e aceitar a morte? Perguntaram para ela. Na infância.
A morte de um animal que se tem em casa é boa oportunidade para começo. Que ele seja enterrado com ritual. Não esconder na lata de lixo e ir logo comprar outro para substituí-lo. Por quê? É importante deixar que as crianças conheçam a dor e a perda. Não é bom que os nossos filhos se frustrem em casa? Será que eles vão conseguir o que querem na sociedade? Ou vão ver que a sociedade vai dizer não? Então é melhor que se frustre em casa. Ela tem razão. Acha a senhora que há vida além da morte? Perguntaram para a cientista. Sempre senti, olha que coisa interessante, que algo bastante significativo ocorre minutos depois da morte clínica. Grande parte dos meus pacientes adquire expressão fantasticamente tranquila, mesmo aqueles que lutaram desesperadamente contra a morte. Me lembrei de um fato interessante. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra onde aconteceu isso? Do lado de Jesus tinha 2 ladrões, não tinha? Um bom e um ruim. Dimas e Gestas, né? O Dimas era o bom ladrão, o Gestas era o mau ladrão. Falando mal, reclamando, e o Dimas estava resignado. Qualquer coisa que acontecesse após aquela cruz, é paraíso do outro lado, não sentia mais nada. Claro que o Dimas não foi para a esfera iluminada de Jesus, mas depois que ele saiu dali, chegou à morte física, está no paraíso, que acabou o sofrimento, né? Então a gente acaba entendendo isso. Avançando, reflexões crísticas finais. Trouxe também para compartilhar uma mãe desencarnada falando do filho que desencarnou antes dela, muito interessante. Agora, pelo Divaldo. Está nesta obra Exaltação à Vida. E o Chico foi vendo tudo isso, por isso que ele decidiu então para receber as cartas para as mães. Meu tesouro, muito linda a carta. Desde que partiste para esse mundo de esplêndidas delícias, eu contemplava o teu leito pequenino e vazio, através da cortina densa das lágrimas, com o coração despedaçado. Vejam que lágrimas é uma tônica. Essa mãe escreveu isso aqui para as mães que estão aqui. Para as mães que estão aqui. Escutava a cada instante a terna melodia da tua voz, em cantilena doce, ingênua, que me seguia sem cessar. Muitas vezes, embalada na ilusão de que dormias, preparava-vos 1000 carinhos da minha dedicação e quando ia ofertar-vos, o berço estava vazio. Aqui todos nós. Como é dolorosa a aflição dos que ficam na retaguarda, esperando a hora da viagem para o país da aventura, onde se encontra o amor. Olhava eu o retrato da companheira na parede, estou fazendo um doce refúgio. Limpamos as paredes, desajeitamos, agora tem vários retratos dela na parede. Estava eu numa profunda solidão. Senti o perfume de lavanda chegando, eu sinto, porque ele me visita todos os domingos, às 21 horas, no Evangelho no Lar. Se aproximou de mim. Eu sei, meu filho, como é que tu vence essa profunda solidão que estás sentindo. Quer saber? Digo, claro que eu quero. Preciso saber. Já pensaste em preencher a solidão de outrem? Eu ando visitando todos os velhinhos da quadra. Ninguém mais, onde eu puder, eu estou girando em todos os velhinhos, né? Cada dia tem um que eu visito aí. Tá preenchendo. A gente vai aprendendo aí. Se à noite fitava as estrelas coruscante no infinito, procurava adivinhar qual delas se converter em ninho de sonhos para te agasalhar. E quando a madrugada espocava em cântico de roxinóis e canários, eu me vestia no silêncio da tua ausência para indagar ao próprio coração o porquê da tua partida. Senti o sol perdeu a cor da sua luz e o sussurro do ar no arvoredo imitava apenas o lamento do meu próprio sofrer, poesia pura, né? Dor iluminada.
Recordo-me ainda agora que quando insone, orei a Deus pela 1000ª vez, suplicando encontrar-me contigo. Tanto pediu, e mãe quando pede, diz o nosso querido Chico, que há uma explosão no céu, uma correria no céu. Quando a mãe pede, diz que é um Deus nos acuda. Atendam, porque mãe é um caso sério. Sonhei que seguia por desconhecida região de flores e música onde sabia que estavas. As alegrias do nosso reencontro. A própria vida pareceu respeitar nossa união e parou de pulsar. Já não está vazio o berço que antes te embalava, nem solitário meu coração. Não te esqueci, nem jamais te substituirei. Isso é verdade. Na minha dor eu perdera os ouvidos para outras dores, e na solidão esquecer as estrelas solitárias que vagueiam na terra escura, sem coração algum para recebê-las. A gente acha que a dor da gente é a maior e não é. Não é. Sempre tem alguém com uma dificuldade maior. Somente pude entendê-lo depois do nosso encontro nesse abençoado além. Guardo a impressão de que me apontaste da região da luz, esses pequeninos que jornadeiam na sombra da orfandade, para quem me pediste amparo. Mãe, observa, observa. Não tenho dúvida que foi isso que ele disse. O meu seio se dilatou, então, e uma imperiosa necessidade de amar, além do meu teto, cresceu em mim, empolgando minha existência. Lembram? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Família universal. Família universal. Agasalhei por amor de ti em memória de Jesus, um outro anjinho que chorava na noite do abandono e que trouxe consigo para o nosso lar a musicalidade sublime da tua infância que me fazia falta. Embora a saudade que ainda me persegue, revejo-te nele e ao tomá-lo em meus braços tenho-te outra vez junto ao coração. Também o amo. Todos os pequeninos são hoje parcelas do meu amor. A felicidade canta em minha voz e sorri em minha boca. Todavia, filhinho, do augusto seio onde te encontras, ora por mim e pelas mães que vagueiam sofridas pelos interminos caminhos do desespero, sem conseguir escutar outros desesperados, que lhes distendem mãos, esperando amparo, a fim de lhes ofertarem retribuição as joias raras do júbilo pleno. E se te for possível, leva-me contigo outra vez a novo reencontro no encantado rincão da tua atual morada, a fim de que a flor do entusiasmo e da alegria que pretendo doar à excelsa Mãe de todas as mães, a Mãe Santíssima, não emurcheça no meu coração que se demora saudoso, estancando por fim as lágrimas que não consigo deixar de verter. Não é proibido chorar, é proibido reclamar, se queixar. Aí não funciona. Há um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo chamado obediência e resignação. É um mantra. A obediência é o consentimento da razão. A resignação será sempre o consentimento do coração. Não tem como fugir disso. A Nádia Franco é uma dama que fez muitas obras sociais em São Paulo. O nome dela em São Paulo é iluminado através do nosso querido Divaldo no livro Depoimentos Vivos. Esta carta está lá. Mais uma informação muito importante. Mantenha o seu coração sempre limpo, pois você nunca sabe quando aquela visita inesperada pode chegar. De que se trata? Dá para entender? Está no Evangelho. Nós não sabemos a hora que o ladrão bate na porta. Jesus diz isso. De que ele está falando? A senha do cristão. Um papo entre Tomé, o apóstolo Tomé, e Jesus. Está no livro Boa Nova.
Tomé queria que Jesus apresentasse a plataforma crística, a proposta de Jesus para os poderosos. Olha a conversa aqui de Jesus com Tomé, interessante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima, que console e esclareça um coração atormentado, uma só, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiser esclarecer o espírito de alguém, olhem só, ninguém tem isso aqui, só nós temos. Nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Olha a proposta. A redenção consiste em amar intensamente. Eu vou repetir isso aqui no final. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, pérola, gente, pérola. Suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos. O Livro dos Espíritos vai repetir isso aqui. Mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Traduzindo, meus irmãos, nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos, mas por todo o bem que deixarmos de fazer e pela consequência desse bem não feito. Nós temos saída? Não tem. Não tem. Por fim, olhem só o que a gente descobriu ali. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, Jesus estava na cruz. Jesus estava na cruz. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Ele estava disfarçado no meio da multidão, porque quem ficou com Jesus na cruz foram 5 mulheres e um menino chamado João Evangelista. Tinha 16 anos o apóstolo João. Os outros fugiram todos, inclusive ele, mas ele estava na multidão disfarçado. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: isso aqui não está em lugar nenhum, só nós temos. Tomé, no Evangelho do Reino, consciência em paz, reina a consciência em paz. O sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos, da manjedoura à cruz, para que haja em nós a ressurreição. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Depois foi para o sacrifício. Todos foram assassinados, menos João, porque ele tinha a tarefa de trazer o último livro do Antigo Testamento, que é o Apocalipse. O primeiro livro psicografado da humanidade, né? Boa nova, interessante. Tudo isso está lá, na lição 16 do Testemunho de Tomé. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, o livro que estamos tratando é esse, Enxugando Lágrimas, Ninguém Morre e Exaltação à Vida. Meus amados, o projeto Enxugando Lágrimas está no ar. Necessita de multiplicadores voluntários. Requisito: amar incondicionalmente.
Que a infinita misericórdia nos abençoe a todos. Muito obrigado. Fazemos a prece? Vamos orar. Senhor da vida, diretor do nosso processo de evolução ético-moral, condutor dos nossos destinos, desde simples e ignorantes até a perfeição relativa. Espíritos imortais que somos, nesta existência tão promissora, envidaremos todos os esforços, Senhor, para que as tuas lições deixem de ser teoria e passem a vigorar na nossa vida como profundidade, como urgência, como prioridade, para que possamos acelerar nosso processo de redenção. Bênção para todos nós, Senhor, na exata medida em que fizermos jus merecê-las. Que assim seja, Senhor. Então, assim nós agradecemos